Taiwan e as criptomoedas. Até recentemente, um brasileiro comum não fazia ideia o que era Taiwan. Agora, nós escutamos Taiwan sendo falada sobre ela o tempo todo nos noticiários. Isso por quê? Porque a China ameaça incorporar Taiwan novamente ao seu território. Taiwan é uma ilha de 25 milhões de pessoas, aproximadamente, que já pertenceu ao território chinês, mas que da Segunda Guerra Mundial para cá acaba reivindicando a sua autonomia. Ou seja, Taiwan hoje é um país, mas um país reconhecido por poucos. A própria China não reconhece Taiwan como um país, e sim acha, acredita, defende que Taiwan faz parte do seu território e quer incorporá-la de uma vez por todas nos próximos anos. Mas, esta semana, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, resolveu ter a brilhante ideia de visitar Taiwan, de se encontrar com as autoridades de Taiwan. Isso, obviamente, que pareceu uma provocação ao governo chinês. E se não é se não pareceu, eu acho até que é realmente uma provocação ao governo chinês. E a relação ficou extremamente tensa entre China e Estados Unidos. Ou seja, uma ameaça de uma terceira guerra mundial novamente veio à tona esses dias devido à saída de Nancy Pelosi a Taiwan. Enquanto gravo este vídeo, Nancy Pelosi já saiu do território de Taiwan e a Terceira Guerra Mundial não começou. Esta é a boa notícia. Mas, afinal, o que Taiwan tem a ver com as criptomoedas? Recentemente eu gravei um vídeo aqui no canal onde eu falo que investidores, de uma forma geral, eles precisam de previsibilidade para aumentar os seus aportes nos seus investimentos. Investidor não gosta de uma coisa, de incertezas, de uma coisa que ele não sabe para onde vai. Ou seja, às vezes o mercado está até numa situação ruim. Só que se estima que aquela situação ruim vai demorar um ano, por exemplo, e que depois o mercado vai melhorar. Ou seja, os investidores gostam de ter essa notícia sendo falada, sendo comentada, sendo afirmada por autoridades, por economistas, por pessoas que estudam relações internacionais. Então, quando um problema ele já tem uma expectativa de resolução, os investidores ficam confiantes, sim, para aumentarem os seus aportes nos seus investimentos. Já quando não há uma previsibilidade, investidor nenhum gosta dessa situação. E a maioria acaba até vendendo, desfazendo os seus investimentos e se dolarizando, ficando realmente numa moeda fiduciária, esperando para ver o que vai acontecer para poder voltar para os investimentos mais voláteis. Criptomoedas, por exemplo. Então, o que aconteceu esta semana, o que acontece essa semana, com a possibilidade de uma terceira guerra mundial, com a China fazendo um discurso agressivo em relação aos Estados Unidos, com os Estados Unidos fazendo um discurso agressivo em relação à China, com a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos visitando Taiwan, ou seja, nós estamos falando da terceira maior autoridade dos Estados Unidos, só atrás do presidente e da vice-presidente americana. Então, quando acontece esse tipo de coisa, o mercado fica ali parado, no mínimo. Ou ele cai, ou ele fica lateralizando. Mercado nenhum vai subir diante de uma imprevisibilidade, de uma incerteza tão grande envolvendo o mundo. Porque nós não estamos falando de um conflito aí entre China e Estados Unidos, nós não estamos falando de um conflito que fica só entre China e Estados Unidos. A gente já viu recentemente, com a invasão da Rússia
na Ucrânia, que todos os países tomam o seu lado, né? Então nós vimos países apoiando a OTAN, junto com a OTAN, né, apoiando ali a Ucrânia, nós vimos países apoiando a Rússia. Então o conflito ele não fica localizado, ele passa a ser uma ameaça muito grande de realmente uma terceira guerra mundial ou de pelo menos um conflito envolvendo vários países. Isso seria péssimo para a economia. O próprio problema lá na Ucrânia já atrapalhou bastante a economia. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente importa muito trigo. E a Ucrânia e a Rússia são grandes produtores de trigo. E o trigo que o Brasil importa aqui é necessariamente da Rússia e da Ucrânia? Não. Mas a partir do momento que acontece um conflito desse porte, o trigo já fica difícil dele sair de lá da Ucrânia e da Rússia para outros países. O trigo fica mais escasso, consequentemente, o preço do trigo aumenta. Então não importa se o Brasil importa trigo da Argentina, o Brasil passa a pagar um preço mais alto por esse trigo, independentemente de onde ele venha. Então essas são consequências de conflitos. Eu citei o trigo, mas isso vale para inúmeros produtos. Taiwan, por exemplo, é o maior produtor mundial de semicondutores, chips. Boa parte dos chips do mundo são fabricados em Taiwan, saem de Taiwan para o resto do planeta. Hoje em dia a gente usa chip para tudo quanto é lado. Então, uma ameaça desse tipo de conflito já faz com que todo o parque tecnológico do mundo já fique apreensivo. Porque, afinal, vai faltar chip se por acaso um conflito ocorrer? Até o exato momento, o conflito não foi deflagrado, ainda bem. Mas a China já fez algumas sanções de ontem para hoje a Taiwan pelo fato de Taiwan ter recebido a presidente da Câmara dos Estados Unidos. Então, já tem produto da China que ela exporta para Taiwan que ela já não vai mais exportar, pelo menos por enquanto, e já tem produto de Taiwan que a China importa que já não vai mais importar por enquanto. Ou seja, criptomoedas faz parte de um cenário de investimentos mundial. Criptomoeda está inserido na macroeconomia mundial. Não dá para você achar que porque você investe em criptomoedas, você investe numa coisa à parte. O mundo está globalizado. Hoje todas as relações estão interligadas. E a economia é o maior exemplo disso. Quando eu falo de relações interligadas, eu falo de culturas, eu falo de várias coisas, mas a economia é o melhor exemplo disso. Quando um grande país, uma grande economia sofre algum problema, isso afeta o mundo todo. Uma tensão entre China e Estados Unidos, nós estamos falando simplesmente da tensão envolvendo os dois principais parques fabris do mundo. Não tem como isso ficar oculto em relação às suas consequências para o mundo, para o mercado de criptomoedas. Entenda, quando você investe em criptomoedas, você precisa sim acompanhar as notícias macroeconômicas, geopolíticas, você precisa entender o que está acontecendo à sua volta, o que está acontecendo no mundo, para que você não seja pego de surpresa. É óbvio que nem sempre o mercado financeiro ele trabalha à base de notícias, mas as notícias têm sim a sua influência e é preciso você estar de olho o tempo todo. Ou seja, o que está ocorrendo neste momento com Taiwan, todas as notícias que envolvem Taiwan hoje no mundo, que envolve a China, que envolve os Estados Unidos, essa possibilidade de uma terceira guerra mundial, que seria uma terceira guerra mundial com desdobramentos singulares, porque nós estamos falando da Primeira Guerra Mundial, onde envolve energia nuclear, onde envolve outras coisas que não só armas de fogo. Então, assim, é preciso
estar acompanhando este mercado, a macroeconomia, as notícias que envolvem o mundo o tempo todo. Não é porque você é um investidor em criptomoedas que você só vai ler notícias sobre criptomoedas, que você só vai acompanhar esse mercado e que dane-se o restante do mundo, dane-se o restante o mercado tradicional, o mercado financeiro tradicional. Tudo precisa ser acompanhado. Está bem? O meu nome é Fábio de Lima, este canal é O Minimalista Cripto. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não está inscrito no canal, faça a sua inscrição e compartilhe este vídeo e este canal com os seus amigos. Está bem? Obrigado pela atenção mais uma vez e até breve.